Porque é importante a gente acompanhar a partir de agora a entrevista coletiva do Jair Ventura. O Santos somou de 5. O Jair tem que explicar. Boa noite, se é que dá para dizer boa noite, né? Nós podemos considerar que foi um massacre do Grêmio para cima do Santos hoje à noite aqui na Arena? É um jogo onde uma equipe fez uma excelente partida e nós não fizemos uma grande partida. Agora, a palavra que você quer usar, todo mundo tem a liberdade de expressão. Só que eu vejo um placar elástico de uma equipe que vem com o treinador já trabalhando junto há muito tempo e, em contrapartida, um Santos que não fez o seu melhor jogo. Não acho que seria essa palavra que você usou, mas você tem total liberdade de falar. Jair, qual foi o pensamento antes do jogo que você passou para os jogadores, que acabou não dando certo, mas a filosofia nessa noite aqui em Porto Alegre? E outra, você teve uma conversa com o Sacha, já que ele teve episódios aqui em Porto Alegre, quando jogava com o Internacional, com a camisa do Internacional, teve uma conversa para ele ficar tranquilo, jogar o futebol dele? Não, o Sacha já sabe da sua importância na equipe, já sabe, tem maturidade para entender que as coisas passadas ficaram para trás. Eu não tive nenhuma conversa em especial com ele, não. Sobre a estratégia de jogo, foi a estratégia que a gente fez quando a gente ganha também, né? Só que hoje não deu certo, por conta, que eu já expliquei, uma noite muito boa da equipe do Grêmio e uma noite não boa da equipe do Santos. Jair, ano passado você, comandando o Botafogo, protagonizou 2 confrontos muito equilibrados contra o Grêmio, tanto aqui como no Rio de Janeiro. Hoje você reencontrou o Grêmio, um Grêmio diferente, com bastante intensidade, troca de passes, um time que dificilmente leva gols. Gostaria de saber se você coloca essa equipe gremista um patamar acima dos demais clubes brasileiros. Uma noite dessa que eles tiveram, você não colocar eles num patamar bom, é difícil, né? Então, realmente a equipe do Grêmio vem jogando futebol já há algum tempo vistoso, competitivo. Nós sabíamos da força, mas, como você falou, no jogo que nós fomos desclassificados no ano passado, o Renato veio para essa cadeira e falou que a equipe do Botafogo foi melhor. Mas é assim, hoje não foi isso que aconteceu. Hoje a equipe do Grêmio foi superior e mereceu a vitória. O Jair, você falou aí que, apesar do desempenho do Grêmio, o Santos foi abaixo daquilo que você esperava. Mesmo o Santos jogando o melhor do futebol que você conseguiu colocar em prática, que os jogadores conseguiram colocar em prática em 2018, você acha que o Santos poderia ter saído com algo melhor daqui? Ou hoje é o dia de reconhecer realmente que o time do Grêmio ele está num estágio superior e que para qualquer time do futebol brasileiro ou até sul-americano vai ser difícil bater o Grêmio jogando aqui? Não, poderíamos ter saído com certeza com outro placar, mas o Grêmio vem num grande momento, mas com certeza poderia ter sido tudo diferente. Mas agora é fácil falar, né, que já acabou. Nós temos que fazer diferente na próxima oportunidade, antes de começar a partida. Boa noite, Jair, tudo bom? O Grêmio vem de um segundo 5, né? Fez 5 gols, fez na Libertadores da América, hoje fez 5-1. O Groy aí perdeu sua invencibilidade. Queria que tu, no próxima semana, tenha um confronto maior do estado, o Grenal. Se tem algum conselho para o Odair Hellmann, que é um técnico que vai pegar um time difícil, que o Santos conseguiu muito bem administrar no primeiro tempo. Também tem jovens jogadores, assim como o Internacional. Tem alguma estratégia para falar com jovens jogadores, principalmente o Santos, que é reconhecido por essa característica? Não, a minha estratégia é com o Santos, eu não tenho que me preocupar com a equipe do Inter, não. Jair, o que você projetou nesse jogo contra o Grêmio que acabou não dando certo? E quais os pontos fortes? O que é imarcável nesse time do Grêmio atualmente? Eu acho que eu sou o treinador do Santos. Eu estou aqui para falar do Santos, né? Não para ficar falando do Grêmio. O Grêmio é uma equipe muito boa, eu já falei. Agora, acho que você tem que fazer pergunta para o Santos, né? Eu sou o treinador do Santos. Você pergunta para o Renato. Boa noite, tudo bom? Vanderlei e Alisson discutiram muito forte. Bom, tá aí o Jair Ventura, realmente numa situação difícil a partir de agora, porque a torcida do Santos protestou demais. E os muros pichados, aí ó, time sem vontade. Essa é a subsede do Santos em São Paulo. Time sem vontade.
Escala direito, Jair. Deixa quieto. FDP. Fim de papo. Cadê o meia? Pérez, Bostão. Tem que ler, ué. Mas o que está escrito aí? Escala direito, fim de papo? Escala direito, fim de papo? Será que é uma crítica à nossa direção? Acho que é aqui. Você não está agradando? Sidão oportunista. O Santos não é sindicato. Sidão teria trabalhado para a eleição do novo presidente, né? Um empresário que trabalhou nos bastidores para que o novo presidente do Santos pudesse ser eleito. Você acha que a situação do Jair balança, Alê? Eu acho que enquanto o Santos estiver vivo na Libertadores, e o Santos vai se classificar para a próxima fase, eu acho que o Jair ainda está preservado. É que aí pode ser qualquer time grande do futebol brasileiro que toma uma chapuletada dessa, perde de 5, claro que você vai sentir um abalo. E assim, eu falei até com alguma surpresa o placar elástico. Foi o seu destaque inicial. Foi. Porque, embora ache o Grêmio maravilhoso, sensacional, quando quer jogar o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Grêmio veio jogar com o Botafogo aqui no Rio, perdeu 2-1 com um gol no finalzinho, com um time alternativo. E isso vai acontecer em outras oportunidades, o Renato já adiantou. Mas quando o Grêmio quer jogar, o Grêmio vai jogar hoje, jogou hoje com o seu time titular, vai jogar na Copa do Brasil com um time alternativo, para voltar a jogar no Campeonato Brasileiro, o Grenal, com o seu time titular de novo. Mas esse time titular do Grêmio é muito forte. Só que eu esperava um time do Jair ajeitado, protegido, como a gente está acostumado a ver. E explorando o contra-ataque na velocidade do Gabigol, do Rodrigo ou do Sacha, né, que é a linha de frente do time. Mas isso não aconteceu e aí o Santos, claro que sofre um abalo com uma goleada dessa. É um exagero por parte da torcida, Fernando Campos? Se protesta? Acho que sim, acho que é um exagero e aí a diretoria tem muito que pensar o treinador que ela contratou. Porque o Santos está acostumado a ter esse futebol ofensivo, né? Esse futebol moleque, aproveitando muito bem as categorias de base, né? O futebol bem jogado. E aí o Santos apostou em um treinador da nova geração, com muito potencial, que via de um grande trabalho no comando do Botafogo, só que ele tem outra filosofia. Né? E isso incomoda em vários momentos o torcedor do Santos, né? Jogar um pouco mais fechado, buscar o contra-ataque. Tanto que, por exemplo, no ano passado, um time treinado pelo Jair Ventura jogou de igual para igual e foi o grande confronto, né, contra aquele Grêmio, né, quando ele estava no Botafogo. Foi no detalhe que o Grêmio acabou se classificando contra o Botafogo. Só respondendo hoje, eu acho que foi um massacre, sim. Se eu utilizar essa palavra, o Grêmio ele poderia ter aplicado uma goleada até maior. Maior? Maior. O Vanderlei trabalhou em algumas oportunidades salvando o Santos. O meio de campo do Grêmio é uma coisa espetacular. Não, espetacular. O Arthur hoje, é brincadeira o que ele jogou. Ele teve, mais uma vez, o que é natural para ele, mais de 90% de aproveitamento no espaço, 96%. E não é só o cara que dá o passe de lado. Ele verticaliza, ele começa a acelerar o jogo, assim como o Maicon. Então, o Grêmio ele ganhou muito o setor de meio de campo e controlou completamente. O Luan jogando muito, o time todo funciona muito bem. E aí, o Jair Ventura ele não conseguiu proteger muito essa retaguarda, não conseguiu ir para essa briga com o setor de meio de campo. Isso incomoda. Acho que tem muito de um exagero também, porque o time... No Brasil é assim, né? O time é goleado, virou time sem vergonha. E em alguns momentos não é a falta de vontade. Às vezes é a falta de organização, a falta de qualidade. Acho que o Grêmio tem muito mérito hoje. E às vezes você realmente se vê num dia de pouquíssima inspiração e do outro lado um dia em que o adversário está com muita inspiração. Né? Às vezes acontece. Às vezes não dá nada certo para você, mas também não dá nada certo para o adversário. Às vezes não dá nada certo para você e para o adversário dá mais ou menos. Mas no dia que não dá nada certo para você e tudo certo para o outro, nossa, sai de baixo. Acontece uma goleada dessa. E o Fernando falou a respeito do meio-campo, né? Que é o principal problema do Santos. O Santos praticamente não tem meio-campo. Tem o Alisson de volante, que embora tenha melhorado um pouco na sua saída de jogo, ainda é um volante à moda antiga, um volante mais pegador. E aí você tem Jean Mota e o Cittadini, que não, o Jean Mota ainda menos, mas o Cittadini não tem peso para ser titular do meio-campo do Santos. Os jogadores de criatividade desse Santos no meio-campo, Jean Mota e Cittadini. E aí o ataque, que é muito promissor,
principalmente quando a gente tiver a volta do Bruno Henrique. Que trio, né, que vai ser, né? Que tem que se considerar também. Você tira o melhor jogador do seu time, vamos ver como o seu time reage. O Bruno Henrique é o melhor jogador do Santos, foi assim no ano passado, um dos melhores do campeonato. Mas aí você tem Sacha, Rodrigo e Gabigol, que muitas vezes morrem de fome, porque não são alimentados. Você pega o meio-campo do Grêmio, o Michael está jogando muita bola, até porque ele tem um encaixe muito interessante com o Arthur e o Ramiro. O Michael saiu do São Paulo muito criticado, porque o meio-campo era ele e o Ganso, 2 jogadores mais lentos, 2 jogadores de passe. Hoje não, ele tem na frente dele, tem jogadores que se movimentam sem bola, que vão buscar espaço, que atacam espaço. O Everton tá jogando uma bola. Hoje ele até começou mal, depois fez o gol. Tá jogando muito. O Everton tá numa fase mesmo. Ó, você tem uma ideia, você chegou, não conhece nada do que está acontecendo no futebol brasileiro. Você fala assim, ó, vai ver o jogo do Grêmio. Tem um atacante lá que pode ir para a seleção, tá? Você não sabe nada do que está acontecendo. Você vai sair com uma convicção que é o Everton que pode tá brigando pela seleção brasileira. E não é o Luan. E não é o Luan. E ó que o Luan não tá jogando mal, é que o Everton tá jogando muito. Talvez o principal jogador do Grêmio até agora. O Everton o Grêmio tem um trabalho com ele há muito tempo. Se esperava muito do Everton, né? Desde a categoria de base ali, quando ele chegou, estava naquele time de transição. O Felipão que subiu ele. O Felipão, né? E aí o próprio Felipão falou, né, no programa do André Henning, que já esperava esse crescimento. Só que o Everton, nas últimas temporadas, ele sempre teve a velocidade, o drible, só que não tinha esse faro de gol. Nessa temporada, ele é o artilheiro do Grêmio. Ele conseguiu trabalhar, e acho que aí também tem um dedo do Renato Gaúcho, conseguindo lapidar, e está jogando uma barbaridade. Então, se você tinha algum problema nesse quesito finalização, e você já tem um time que cria muito, porque é um meio de campo que domina todos os adversários, faz um exercício aí. Qual foi o último jogo que o Grêmio foi dominado por um adversário? Qual foi o último jogo? Nem contra o Real Madrid. Não, contra o Real Madrid. Você já matou. Contra o Real Madrid foi dominado. Você deu a resposta. Mas tirando um jogo irreal, dentro da nossa realidade, qual foi o último jogo que o Grêmio foi dominado? Então, essa bola vai chegar. E o Everton está se tornando um grande artilheiro também. Agora eu vou fazer uma crítica aqui.